ele está diferenciando os planetas exatamente porque ele quer marcar bem, né? Porque nós falamos e os planetas não falam, por exemplo. Claro que ele está usando um planeta aí para ser uma coisa bem fora do normal, né? Aí ele dá o exemplo do Mein Kampf, né? Que é a minha vida, né? Traduzindo do alemão, que é o livro da propaganda nazista de Hitler. Sim, né? sim. Aliás, eu li quando era criança ainda, um molecão. E ele diz assim, ali ele trata as pessoas como se elas fossem planetas. Porque elas são manipuladas e elas não têm interesses. O planeta não tem sentimento, o planeta não tem emoção, o planeta não tem... Por isso que eles não falam. Né? Daqui a pouco ele vai trazer um filósofo para falar sobre isso. Né? E aí primeiro ele faz a pergunta para o pessoal dele, né? Ele diz assim, e aí, por que planetas não falam? E aí o silêncio, né? Ninguém fala nada. E ele fala assim, tá estranho, né? Tem tanta coisa para se falar sobre isso. Ele sugeriu o Parmênides, que não é o filósofo Parmênides, tá? É um dos discursos do Platão, chama-se Parmênides, onde há um debate com Parmênides. Né? Sim. E aí ele diz assim, vocês vão ver aí que é um debate, é o outro do outro, né? Porque um fala uma coisa e o outro fala outra, e eles têm posições radicalmente, né? Um está dizendo que o mundo é parado, né, permanente, o outro está dizendo que tudo se move. Então eles ficam debatendo. Parmênides é um texto bacana, um texto que, né, leva, ele fala das 9 afirmativas aí, né? Ele diz assim, esse é um diálogo que não é um diálogo de planetas. Tá certo? É um diálogo de filósofos, né, que estão debatendo como é que eles enxergam o mundo. Inclusive o Lacan vai usar muito o Parmênides de Platão, porque é onde Parmênides está dizendo sobre o que é um conceito, né, que o Lacan vai usar bastante. E que é o né, é a unidade. Aí ele diz assim, a unidade tem muito a ver com o nosso inconsciente. Né, que trata, de certa forma, as coisas do mundo como se fossem unitários. Tá? É bem mais do que isso, mas é basicamente essa, ele diz assim, é uma coisa de cada vez. Né? Por mais que a gente vá mudando de assuntos e de ideias, há sempre uma unidade para cada um dos assuntos. Tá? Então, depois a gente vai, ele avança nisso, mas esse texto interessa muito para ele já estava estudando nessa época, falando sobre isso, então ele cita como exemplo. Mas ele vai brincar com o filósofo, vocês vão ver que o filósofo diz para ele assim, os planetas não falam porque eles não têm boca. Aí ele fala, no começo eu fiquei decepcionado com essa história, né? Mas depois eu gostei. É verdade, né? Só tem boca para falar. E ele fala assim, e nós também falamos para contentar os outros. E, inclusive, falamos para nos contentarmos. Já deve ter vivido situações assim, né? Onde você fica do lado de uma pessoa, que pode ser até uma pessoa conhecida sua e tudo, mas não tem assunto. É muito chato, né? É horrível. Você fala assim, não tem assunto. Você puxa assunto, não rola. Aí o outro também puxa, não rola do seu lado, né? Aquilo vai dando um descontentamento. Você quer ir embora, você quer fugir. Né? Então, a fala também tem esse aspecto de contentar. Agradar o outro, ser agradado. Esta fonte, que é este grande outro, ela nos interessa porque é da onde nós estamos tirando o que estamos usando para falar. E ele fala assim, nós podemos entender a mecânica de funcionamento do inconsciente, entendendo a mecânica de funcionamento desse grande outro.
porque eles são equivalentes. Os códigos de linguagem, eles também estão dentro do nosso inconsciente. E ele vai fazer uma afirmação interessante dizendo assim, né? O inconsciente é estruturado como uma linguagem. Ele tem semelhança com uma linguagem, em termos de estrutura. Nós vamos estudar isso com mais detalhes, né? Mas ele equipara muito, por isso que o inconsciente de Lacan é diferente do inconsciente do Freud. O inconsciente do Lacan é o inconsciente da linguagem, é o inconsciente da superfície. Freud tem aquela coisa mais do inconsciente, da psicologia profunda, né? Lacan diz, não, nada disso. Real, simbólico e imaginário, está tudo na superfície. Das senhorinhas, né, que já estão fora do mundo, né, de certa maneira, ele fala, elas agem como se fossem planetas, né, porque elas dizem assim, não tenho boca, né, não tem desejo, já acham que, né, não vão morrer, já estão né, desligadas, né, essa síndrome de Cotard, ela é a pessoa nega tudo, né, nega até a própria existência, né? Que nós reconhecemos durante muito tempo nos idosos como demência, né, idosa, caduquice, coisas desse tipo. Hoje já temos um outro nome que é Alzheimer, né, os desgastes que vão, né, acontecendo naturalmente. Mas ele diz assim, nem elas tinham boca e nem nós, porque nós éramos estudantes, né? Você entrava lá para fazer um estágio e não podia falar nada. Quem falava? Só observar, né? Quem falava eram os médicos, os catedráticos, né? Os caras bambambam, né? Naquele filme do Freud, inclusive, até mostra ele fazendo a visita, né? Junto com acho que é o Miner, né? Naquela cena, que era o chefão do hospital na área de psiquiatria, né? Sim. Só ele fala, só ele. O Freud interna uma mulher lá, né, que é histérica, e ele fala assim, quem foi que mandou internar essa mulher, né? Nós não internamos, isso é fingimento. E assim, a educação em casa já era essa, né? Criança, por exemplo, não falava, né? E você ia estudar, você tinha que ouvir também, né? Hoje já tem uma outra visão, tanto em casa quanto na escola, né? E ele faz uma referência ao Freud, dizendo assim, no sonho da injeção de Irma é exatamente a boca. E o sonho da injeção de Irma é considerado o sonho onde Freud descobre como era interpretar os sonhos, né? Que a psicanálise caminharia pela interpretação dos sonhos. E também pela fala, pela boca. Então ele fala assim, tá tudo no mesmo lugar, né? E isso é isso mesmo. Ele diz assim, enquanto Newton não definia o movimento dos planetas, né, que é a lei gravitacional, falava-se muito sobre os planetas. Sim. Como se os planetas falassem alguma coisa. Eu acho que comentamos na última aula sobre horóscopo, né, a astrologia, né, de uma forma geral. Sim. Enquanto os povos antigos, eles tentavam refletir o movimento dos planetas na Terra. Não sei se vocês sabem aquelas 3 pirâmides, né? Não lembro, estão no platô de Zé lá, Queopes, as 3, que a grandona e as 2 pequenas, elas são a reprodução das posições de estrelas que estão no céu. Da constelação de Órion, se eu não me engano, né? É exatamente a mesma posição, porque elas não estão alinhadas. Alguém percebeu que não havia um alinhamento e uma delas estava fora do alinhamento. Aí foi se olhar, tem todo um cálculo para ver, a base era o que estava no céu. E diz assim, quando o Newton diz assim, não, isso aí é um movimento estranho, como assim? Parece que tem um ímã que está segurando os planetas e que tudo gira em torno. Ele disse assim, mas parou-se de falar, porque alguém veio e deu uma espécie de uma linguagem. Ele está diferenciando aqui para nós
o que é uma fala e o que é uma linguagem. Tá? Uma linguagem é alguma coisa que estabelece regras. Então, Newton descreveu uma linguagem de como funcionava a gravitação dos planetas. Por que ele está diferenciando isso para nós? Né? Porque ele vai dizer assim, o que nos interessa é a linguagem que está por trás da fala. A linguagem, não, a linguagem é fixa. A linguagem tem uma estrutura. E ele vai dizer para nós que o inconsciente tem uma estrutura parecida como uma linguagem. O inconsciente é estruturado como uma linguagem. Ele não especifica uma linguagem qualquer. Veja, por que eu posso olhar para essa fórmula E igual a mc ao quadrado e entender e poder até falar sobre ela? Porque ela segue uma regra. Sim. Certo? A regra da física. Qual é a regra básica da física? Que ela lança a mão da matemática, ela usa o sinal de igual ali no meio. O que é uma equação? É uma coisa que iguala uma coisa a outra. Isso. Equidistante, por exemplo, é uma coisa que está na mesma distância. Né? Sim. Ver, o que a matemática define, né, é que o que está do lado de cada equação é igual ao que está do outro lado. Tá certo? Então, se eu quero descobrir um quanto de energia, eu preciso descobrir do lado de cá quanta massa, quanta aceleração, fazer a conta e chegar do outro lado. Sim, sim. Certo? Então, ele diz assim, esta é uma regra de formação desta linguagem. Einstein, quando tem contato com a física quântica, ele diz assim, isso aí está errado. Tá certo? Porque ele tinha todas as certezas. E os caras dizem assim, não, tem uma dúvida. Na quântica eu trabalho com a dúvida e não com a certeza. E aí Einstein faz a declaração que ficou para a história dizendo assim, Deus não joga dados. Ele só tem coisas certas e precisas. Ele precisava das regras para poder definir as coisas grandes. Ele não aceitou, ele morreu não aceitando as ideias da física quântica. O Einstein não aceitou. Quem foi incorporar e agora estão lutando para juntar as duas físicas, né? A física de partículas e a física de objetos grandes, foi o da cadeira de roda lá, o Stephen Hawking. Se eu fico só em cima martelando eu, essa história, né? Que ele fala que esse autor fala da psicanálise do eu, que é para ele uma psicanálise do imaginário. Este eu vai crescer e vai se tornar paranoico. Ele fala assim, graças a Deus falha e as pessoas não ficam loucas. Mas e se não falhar? O eu não pode ser, em hipótese nenhuma, tão completo. Não pode estar tão ligado ao imaginário, uma coisa tão fechada. Você tem que duvidar, faz parte da vida do esse é o grafo mais conhecido do Lacan. Quase todo mundo fala, é o esquema L, ou esquema lambda, esquema Z. Ele diz assim, nós estamos escrevendo isso, ele escreve isso na lousa lá, né? Para ajudar a gente a entender por que eu separo imaginário de simbólico, por que eu separo a fala e a linguagem. Então, vocês estão vendo que tem dois lados? Tá? Nós podemos olhar como dois lados. Um lado é a pessoa, você. O outro lado é o outro. Então ele diz assim, há uma relação entre duas pessoas. Não é bom pensar em pessoas aí, mas de qualquer maneira tem que lá, senão fica muito confusa. Achar que não, são pessoas. Aí ele quebra a pessoa do lado de cá e a pessoa do lado de lá em dois. Tá certo? Estão vendo que tem dois em cima e dois embaixo. Tá certo?
E aí ele diz assim, a comunicação normalmente imaginária é nesse eixo que está assim, como imaginário, estão vendo? Ali, Entre o Azinho, que é o A pequeno, que é o eu, e o A linha, que está do outro lado lá. Sim. Esse é o chamado eixo imaginário. A comunicação é imaginária. O que quer dizer o quê? Quando nós estamos conversando aqui, nós estamos no nível imaginário. Tá? De imaginário para imaginário. Só que nós estamos conversando através de um código. Então aí há um deslocamento do Azinho, linha lá de cima, que é o outro pequeno outro, que é uma outra pessoa, para o grande outro, que é o código. Que nós poderíamos chamar de linguagem. Este código é que nos dá acesso ao sujeito do inconsciente que está do outro lado. É o eixo chamado eixo inconsciente. Ou eixo simbólico. Então, 4 elementos, por quê? Porque eu quebro eu e o outro em 2. Esse é o sujeito do inconsciente. Seria o inconsciente propriamente dito, mas ele não diz aí que é o inconsciente. É o sujeito do inconsciente. É alguma coisa que tem acesso a esse código. Então, nós normalmente pensamos da seguinte forma: eu falo com você, você fala comigo. Ele está desdobrando isso. Ele está dizendo assim, eu falo com você, mas eu falo através de um código. Então, quando eu estou falando o A está falando com o Azinho, linha, ele está usando o código, que é a fala, é a linguagem. Atravessando para onde? Para o inconsciente. É que o sujeito do inconsciente do outro, que é o paciente, está usando o código. O imaginário é aquilo que dá reflexo do mundo, né? Ele faz uma espécie de uma copiar-colar do mundo, né? Dentro da gente. Mas nós só usamos isso como referencial para poder falar. O que o Lacan diz? Que no início, quando nós não temos a linguagem, nós ficamos só nesse eixo imaginário. E muita coisa do traumático pode já ter sido registrada, criada, dentro dessas primeiras experiências imaginárias. Vai aderir ao código do outro, nem todos, o autista, por exemplo, de alto grau não adere. O autista, inclusive, muitos deles estão no eixo imaginário, tá? Eles têm noção do mundo, eles sabem que eles estão... Ele se aplica, inclusive, quando eu estou conversando comigo mesmo. Se ficamos na dúvida se, primeiro pensamos e desenvolvemos a linguagem, ou se desenvolvemos a linguagem e depois começamos a pensar com a linguagem. Porque eu não consigo nem bater um papo comigo mesmo sem me referir a esse código, que é a linguagem, da fala, da língua e da linguagem. Diferenciar esses três, porque aparece misturado muitas vezes, né? Mas são coisas diferentes. A linguagem, que é o que é estrutural, lembra da estrutura? Os pilares, ela tem uma estrutura, o que nos permite migrar de uma língua para outra. Sim. Tá? Porque nós compartilhamos a mesma estrutura. O que o Lacan está dizer para a gente é que nós temos o inconsciente estruturado como uma linguagem. Tem os pilares e tem a estrutura de uma linguagem. Permite, por exemplo, que a gente possa conversar aqui e tudo mais. Né? Porque a estrutura está colocada para todo mundo. Eu falo inglês, eu falo francês, eu falo espanhol, mas estou sempre me referindo à mesma estrutura. O que ele está trazendo para nós aqui é o desafio de entender o que é o eu, então, nessa jogada. Aquele que, fazendo referência, né, ao outro, azinho, o pequeno outro, consegue compartilhar com esse, né, a linguagem.
Ele diz assim, o eu fica de lado dessa história. Veja, a seta que está lá, né? Precisa olhar o gráfico que está um pouquinho para cima. Tem uma seta que liga o S ao A linha, estão vendo? Então ele diz assim, como é que a comunicação acontece, né? Quando eu estou falando com alguém? Eu não estou falando através do meu eu. O eu está embaixo. O eu, ele é um apoio para que eu reconheça que existe um outro com quem eu falo, que é essa relação imaginária. Então, o inconsciente, que é o S, que é o sujeito do inconsciente, ele usa esse pequeno outro, que é um espelho do eu, para poder falar, que é o eixo inconsciente, que é o eixo que está assim, que vai do grande outro ao S. Tá? No começo vai ficar bastante estranho, tá? Como é que, por exemplo, se forma o eu? Talvez fique mais claro para a gente falar sobre isso. Ele diz assim, ele é uma totalidade? Aí ele fala, não, ninguém é totalidade. Nem o sujeito de inconsciente é totalidade, nem o eu é totalidade, né? Por quê? Porque quando nós começamos a compreender o mundo, nós compreendemos o mundo através desse eixo imaginário. Por exemplo, o eu é a criança e a linha lá, que é o outro, é a mãe da criança. Então, eu faço o quê? Um espelhamento primeiro de imagens para poder compreender como é que a minha mãe faz as coisas para eu tentar fazer igual. É o primeiro eixo que se desenvolve. Por isso ele é tão poderoso, ele de certa forma nos aprisiona. Vimos lá, né, no filme Mãe, o quanto aqueles conceitos todos são conceitos que nos aprisionam. Né? Definição de pai, de mãe, né, filho, como é a relação com Deus, com o mundo, com as pessoas. São todos modelos que a gente aprende nesse eixo imaginário. Ele diz assim, esse é o eixo onde nós estamos lidando com os objetos. O que são os objetos? Tudo que existe no mundo. Inclusive, nós mesmos somos um objeto para nós mesmos. Tá certo? Quando eu digo assim, eu sou analista, eu estou falando de quem? Isso, de mim mesmo como objeto. Sim. Tá certo? Quando eu falo assim, meu nome é Roberto, eu estou fazendo uma autorreferência a mim como objeto. Estou nominando este corpo, né, como Roberto. Sim. Veja como, inclusive, quando a gente trata da gente mesmo, nós estamos tratando como objetos. Esse eixo imaginário não é o eixo da totalidade, porque ele também está tratando o quê? O que ele conhece dos objetos. O objeto mãe, o objeto pai, o objeto filho, o carro, sei lá, a casa. Tudo aquilo que o eu pode dizer alguma coisa. Mas eu vou poder dizer tudo sobre a mãe, tudo sobre o pai, tudo? Nunca vou poder dizer. Então ele diz assim, não existe essa totalidade. O eu é só imagem. Ele usa muita coisa que está no inconsciente para se completar, especialmente a linguagem. Que é a segunda, vamos dizer assim, se existem duas etapas de desenvolvimento, não gosto muito de falar disso, uma é antes da linguagem, outra é depois da linguagem. Sim. Tá certo? Na hora em que eu entro na linguagem, esse imaginário ele não é suficiente para que eu possa me comunicar com o mundo. Preciso começar a falar. Na hora em que eu preciso falar, o que é que eu uso? Esse código compartilhado que é o grande outro. Está onde? Nesse eixo que é o eixo simbólico. É o eixo do inconsciente. Está tudo no inconsciente, mas ele chama de eixo simbólico ou eixo do inconsciente. Porque ele diz assim, sem esse cara aqui, nós não conseguimos falar. Nós vamos dar uma virada nisso, nós vamos sair dessa questão, né, que é fixada no ego, e nós vamos para o sujeito do inconsciente. Então,
né? Por isso que ele desloca o eu está embaixo, o sujeito do inconsciente está em cima. Ele diz, o que nos interessa é atingir esse sujeito do inconsciente, né? Que é o espelho do quê? Deste grande outro, e não o espelho de um outro que é igual a ele. O que a proposta dele traz para nós? Que ele diz que já era a proposta do Freud, não é dele. Ele fala assim, eu só estou voltando ao que o Freud dizia, né? O Freud, inclusive, ficava atrás da pessoa, no divã, para não haver uma identificação com ele. Seria interessante que o analista não tivesse eu, né? Então, né, pessoal, né? Não deve atender parentes, não deve atender conhecidos, não deve... Por quê? Porque a relação pessoal é uma relação de eu para eu. Então, esta outra pessoa, que é o analista, né, ela não faz parte da sua vida. Ela está numa posição onde ela pode ser menos eu. Tá. Ela pode ser, vamos dizer assim, uma incógnita em várias questões. Essa frase do Freud, né, onde o isto, aonde há o isto, o eu deve advir. Essa é o que o Freud dizia, né? Primeiro, não existe um eu. Diferente de Melanie Klein, por exemplo, que diz que o eu já é constituinte, né? Para Freud, não. Para Freud, nós somos um isto, né? um id, e vamos formar um eu. Deve advir um eu. Né? Então, o que o Freud diz é que ele é um desenvolvimentista, né? Então, Freud vai falar sempre da biologia, do processo de desenvolvimento, né? Então, as fases, né, do desenvolvimento. Ele diz assim, isto vai se constituindo, né? O que deu muita arma para esse pessoal que trabalha com o eu, dizendo assim, então é no eu que a gente tem que trabalhar, porque se o eu se desequilibrou de alguma forma, vamos tentar consertar ele.